Atualmente, houve um boom nos estudos sobre manifestação, pensamento e mecânica quântica. Inúmeras pessoas ensinando e querendo aprender sobre manifestação. E normalmente, essas pessoas que entram nesse tipo de estudo estão para conseguir, em sua maioria, casa, carro e apartamento. Mas as pessoas poucas vezes param para raciocinar o que é o poder do pensamento e o que é o poder do verbo. Milhares de pessoas com pensamentos infantis tentando potencializar esses pensamentos. Que tipo de criações seriam materializadas no mundo sem nenhum filtro? Infantilidades. Pessoas infantis criam infantilidades. E o todo, a divindade, sabendo disso, colocou algumas limitações naturais. Primeira limitação: a matéria. A matéria é uma limitação de algumas manifestações. Segunda limitação: a moral. A moral é uma limitação de algumas manifestações. Convenhamos, se com essa mentalidade que temos hoje conseguíssemos criar imediatamente qualquer coisa, nosso planeta já estaria destruído, pois nós vibramos em trevas. Nossos pensamentos aqui na Terra são trevosos. E uma outra coisa: se qualquer pessoa tivesse o mesmo potencial criativo de um espírito puro, então os trevosos criariam coisas absurdas e acontece a destruição da Terra. Isso que seria o resultado final se não tivessem essas duas limitações conhecidas até então. Então, é óbvio que o poder de um pensamento, de um espírito puro, aqui na Terra, na matéria, e o poder dele em vibrações superiores, a velocidade da criação é diferente. Um exemplo: quem quer criar casa, carro e apartamento. Um engenheiro, quando mentaliza um projeto de uma casa e começa a pôr em andamento, por óbvio, existe um tempo, um espaço de tempo, um intervalo de tempo entre o pensamento e a concretização. Primeiro, ele tem que fazer o projeto de engenharia, depois contratar uma empresa, uma empreiteira para construir, comprar materiais. Do pensamento à confecção do projeto até a entrega da casa demora um tempo, que pode variar aqui no Brasil de 6 meses, sei lá, a 3 anos, a depender. Entendeu? Então as pessoas não estão pensando no principal. Se o pensamento cria, se o verbo cria, como eu devo tratar os meus pensamentos? O que eu tenho pensado? Porque existem criações mentais que são feitas, que são jogadas no mundo todos os dias por essas mesmas pessoas aí que são fãs do Hélio Couto, alguns ressonantes. O Hélio Couto trouxe um ensinamento plausível, só que muito sensível, porque existem pontos ali que as pessoas fingem que não existem. Se o meu pensamento cria, tudo que eu penso de mal do outro provavelmente vai emanar uma energia lá para o outro. Se, quando eu emaranho duas partículas, jogo uma para um lado, outra para o outro lado no espaço, e mudo o spin de uma, a outra automaticamente recebe? E quem é ressonante aí sabe disso. Quem lê os livros do Hélio Couto ou vê o vídeo dele sabe disso. Então por que é que a maioria não fiscaliza o próprio pensamento? Quando toma uma fechada no trânsito, xinga o motorista. Quando vai ver um jogo de futebol, xinga o time adversário. Quando encontra com a pessoa
de visão política do espectro contrário, xinga, discute, emana energias negativas. Pensamento cria realidade, né? A pergunta é: quantas vidas você já não pode ter destruído só com essa questão de pensamento cria realidade? Quantas realidades negativas você não criou na vida alheia? Então, antes de entrar em qualquer modinha de pensamento cria, aprenda uma coisa: com grandes poderes, grandes responsabilidades. E se você tem esse conhecimento, acredite, você vai ser cobrado no nível do seu conhecimento. Nossa, eu vi várias palestras, li vários livros. Perfeito, você tem o conhecimento, agora aplique. Porque o nosso nível moral mostra onde estamos vibrando. Descobrimos uma ferramenta poderosíssima, mecânica quântica. Descobrimos que o pensamento cria, para o bem ou para o mal. Descobrimos que esse nível de criação pode demorar de 1 a 1000 anos, a depender. Descobri que existem manifestações que eu não vou conseguir manifestar aqui, nessa encarnação. Porque se eu sou um devedor, se eu tenho karmas, se eu sou atingido pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, e eu tenho que pagar por algumas coisas nessa reencarnação que eu fiz na passada, não adianta manifestar o contrário. Porque, como eu já disse em alguns vídeos, para você planta qualquer coisa. Mas para colher, nem os espíritos superiores vão te tirar da colheita. Porque os espíritos superiores são conhecidos por cumprir a lei de Deus e não por violá-las. Então não adianta você ter plantado ódio, ter plantado crimes em reencarnações pregressas e hoje descobrir a mecânica quântica. Agora eu quero só prosperidade. Não, senhor. Vai colher tudo aquilo que plantou. Vai retirar até a última partícula de antimatéria. Aí sim, quando você estiver razoavelmente limpo, o seu poder de manifestação começa a ser mais imediato e a depender do plano vibratório em que você esteja e do mundo em que você esteja. Quanto mais material, mais lenta essa manifestação. Mas, um pouco além disso, se você conhecer essa ferramenta e conhecer o poder dela, você tem que, antes de mais nada, pensar: opa, se o meu pensamento atinge as pessoas aonde é que elas estejam, eu tenho que começar a fiscalizá-los. Porque eu sirvo a quem? Deus de cima ou Deus de baixo? Eu sirvo ao todo ou às trevas? Então, se você tem acesso a essa informação, mas fica de fofoquinha, fica emanando pensamentos ruins, falando mal de algumas pessoas, sim, você está fazendo magia negra para elas. Ou você acha que magia negra é só aquelas coisas obscuras, cabalísticas, em grutas, em cavernas, em locais inóspitos? Magia negra é feita todos os dias, a todo momento, por pessoas que se dizem de bem. Inclusive quando vai orar para alguém. Ao invés de orar de forma amorosa, ora com rancor, pedindo coisas que talvez até Deus duvidasse. E olha que hilário. Quando você pede alguma coisa, normalmente espíritos se associam a esse pedido. E se o pedido for imoral e contra a lei do todo, quem vai se associar? Que tipo de espíritos vai se associar a esse pedido? Os trevosos. Daí que surgem aqueles pactos com o diabo, se associando a espíritos trevosos. Quando desencarna, é arrebatado por eles. Você é meu companheiro, mas nunca me associei com você. Sim. Você emanou diversas energias ruins para aquela pessoa, desejou mal para eles e olha, cumpriu-se o mal. Eu ajudei a cumprir. Então agora você é meu devedor. Você é meu parceiro. Eu te fiz um favor e eu estou te cobrando. Então, antes de ficar nessa modinha de manifestação, tome cuidado. Porque, como diria a professora Lúcia Helena,
É melhor ir a pé pro despenhadeiro do que ir de Porsche. Porque se você tem a mente inferiorizada, tem a moral fraca, é melhor nem ter esse conhecimento sobre manifestação. Porque talvez vai querer manifestar coisas que vão te botar dentro de um Porsche e te levar para o despenhadeiro. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você que tem o conhecimento sobre mecânica quântica, manifestação do pensamento, materialização do pensamento e o poder do verbo criador, será cobrado na proporção de tudo o que falou ou pensou. Então, antes de querer materializar casa, carro e apartamento, pense em primeiro desmaterializar as merdas que você materializou no mundo. E pense primeiro em filtrar cada pensamento seu direcionado a algum desafeto, a alguém que te chateou ou a algum inimigo. Porque existem pessoas que sequer conhecem outras, mas pela internet costumam criar ódios e costumam espalhar por aí, emanando energias ruins para as pessoas que sequer viram pessoalmente. Vocês realmente acham que esse conhecimento de mecânica quântica foi feito para criar casa, carro e apartamento? Não. Esse conhecimento foi nos entregue aqui para falar, olha, fiscalize incessantemente o seu pensamento. Porque se você está com a vida ruim, provavelmente você está com seus pensamentos ruins, tanto emanando para você quanto para os outros. E acredite, cada pensamento ruim direcionado aos outros, cada consequência negativa que seus pensamentos criaram nos outros, você é coautor disso, é devedor disso. Vai pagar, não adianta. Existem pessoas que recebem enxurradas de pensamentos todos os dias. Convenhamos, os candidatos à presidência da República, não estou aqui botando em pauta se eles são morais ou imorais. Estou botando em pauta aqui. Esses candidatos aí, os principais, recebem todos os dias milhares e milhares de pensamentos ruins em direção a eles. Quantos mal-estares essas pessoas não sentem no dia a dia? Dores de cabeça, por esses pensamentos aí. E você? É um desses pensamentos? É autor de um desses pensamentos direcionados a esses seres? Se sim, tome cuidado. Pois toda semente lançada à terra germinará. Invariavelmente germinará. E se você lançou à terra uma semente ruim, ela vai germinar. Você plantou, não é? Agora adivinha quem vai colher? Chuta. Você acha que o Cristo vai colher uma semente que você plantou? Pro bem ou pro mal? Não. Você vai lá colher. Então, se você plantou pensamentos de amor, fraternidade, caridade, honra e moral, você vai colher isso. Ninguém vai lá colher por você. Roubar a sua colheita. Mas se você plantou os pensamentos de ódio, rancor, orgulho, vaidade, egoísmo, você também vai colher. Não adianta chorar, não adianta rogar aos deuses para que eles te isentem dessa colheita. E como eu disse, a justiça divina não desce até aqui para errar conosco. Ela desce para nos auxiliar e para cumprir a lei do todo, a lei universal. Até quando nós vamos ficar nessa infantilidade de querer ferramentas para materializar coisas materiais? Ai, porque eu quero fazer a ressonância e vou pedir um namorado ou uma namorada perfeita. Vou pedir uma casa nova, um apartamento novo. Eu quero esse cargo aqui, passar no concurso. Tem como adicionar ferramentas mais potentes num planeta com esse tipo de visão?
extremamente materialista, raso, irresponsável, onde as pessoas não assumem a culpa por seus erros. Os erros são sempre de outros, de terceiros, nunca sou eu. Então você aí, que é fã da ressonância harmônica, que é fã da manifestação do pensamento, tome muito cuidado. Porque se você tiver com a cabeça cheia de merda, inveja, vaidade, orgulho, emanando maldade para os outros, mesmo que de forma velada, porque não adianta, você consegue enganar ao homem, ao todo, a espiritualidade não. Eles sabem quem é cada um aqui. O histórico de vocês está, o nosso histórico está registrado. Não tem como negar. Se formos criminosos ou heróis em encarnações passadas, está tudo registrado. Então não adianta manifestar casa, carro e apartamento, mas em contrapartida manifestar desgraça para as vidas alheias, manifestar doença, manifestar ódio, briga, separação nas vidas alheias. Porque o preço que você vai pagar por isso era melhor que você sequer tivesse conhecimento dessa manifestação. Mas como vocês têm esse conhecimento, então escute o meu conselho, comece a fiscalizar os pensamentos, porque pensamento cria, e toda semente lançada à terra germinará. Se você envia pensamentos de baixo teor vibracional para terceiros, os pensamentos vão chegar até eles. E o pior, você não sabe com quem você está lidando. Você pode estar lidando com seres mais trevosos do que você. Aí você acabou de arrumar um problemão. Porque imagina, aqui no nosso mundo, um bandidinho de galinha vai e rouba o chefe do tráfigo de uma grande comunidade de favela. Adivinha, ele arrumou um problemão porque você acha que esse chefe vai deixar isso passar batido? Não. E no plano espiritual, se você emana algum tipo de energia negra, magia negra, vibração ruim para um ser trevoso que é consociado com trevosos maiores do que você, chuta o que esses trevosos vão fazer. Vão atrás de você. Porque se você manda esse tipo de energia para alguém que é da luz, a luz vai bloquear a energia e ela volta para você. Talvez no máximo. Porque a luz não vai te perseguir. Mas as trevas vão. E mais do que sua energia ruim voltar para você, eles vão fazer outros tipos de magias lá para você. Aí sim, você arrumou um problemão. Então, independente de onde você esteja, dentro de religiões ou fora delas, tome muito cuidado com o poder do verbo e do pensamento. Pois se você soubesse as consequências advindas dos seus pensamentos, você imediatamente começaria a fiscalizá-los 24 horas por dia. E principalmente se você acredita no poder da manifestação mais do que ninguém. Porque uma pessoa do senso comum que não conhece nada disso, talvez tenha menos culpa que você. Agora, você conhece a lei, vai ser cobrado de acordo com isso. Então, deixemos a infantilidade de lado e comecemos a agir como adultos. Mecânica quântica, pensamento cria, não veio aqui para criancinhas brincar, de criar bonequinhas, brinquedinhos. Olha, eu quero minhas casinhas, meus carrinhos, meus apartamentinhos. Eu quero criar a pessoinha perfeita pra mim. Para com essa porra, pelo amor de Deus. Para com essa conversa mole. Reflitam nisso que eu disse. Mas reflitam muito bem refletido. E alguns vão xingar, falar mal. Que falem. Mas a verdade não vai ser retirada. Não adianta. Eu sei que vou tocar na ferida de alguém ou no ponto fraco de alguém. Que as pessoas não gostam de verdade. Quanto de verdade você aguenta? A maioria não aguenta quase nada. E vão achar ruim. Que achem. É melhor achar ruim agora e se corrigir do que ficar no bem bom e ser consumido pelas trevas. Aí sim,
haverá pranto e ranger de dentes. E nem mesmo os deuses irão te tirar de lá até que se cumpra a lei, até que se pague o último ceitil. Cristo já nos disse. E de lá não sairás até que pague o último ceitil. E aqui não estamos falando de céu ou inferno. Estamos falando de vibração, de afinidade por vibração. Seus pensamentos estão se afinando com quem? Com os de cima ou com os de baixo? Reflitam. E que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.